Olá, me chamo Cátia Isabelle, mulher branca, de cabelo curto, uso óculos para leitura, visto uma blusa verde escura, estou num espaço de estudo e atrás de mim tem uma cortina cinza. A entrevista de hoje é com o arquivista Wanderley Batista dos Santos, que é doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, arquivista pela mesma universidade e diretor do Arquivo da Câmara dos Deputados. Que bom ter você aqui participando da exposição Nas Trilhas da Informação, AFCI nos 60 anos de Universidade de Brasília. Wanderley, você integrou a segunda turma do curso. Como se deu o seu ingresso na arquivologia? Como foi construída, né, a sua trajetória profissional? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse projeto aí de comemoração vamos falar, Sesc Centenário. Vamos dizer que daqui a 150 anos, a 70 anos, a gente vai estar publicando alguma coisa sobre isso, né? Mas eu sou da segunda turma, tanto para entrar como para sair, né? Eu entrei em 91, saí em 95, né? E naquela época a grande questão que a gente tinha era a dificuldade... Wander, a gente vai precisar editar. Você esqueceu da audiodescrição. Ah, desculpa. Começa de novo? Pode começar falando da sua parte. Eu sou Wanderley e tal. E agradecer, como você fez. Olá, meu nome é Wanderley Batista dos Santos, eu sou negro, cabelos grisalhos, tenho um cavanhaque, estou usando um microfone, fones de ouvido, uma camiseta preta e sentado numa cadeira que dá para aparecer um pedacinho dela nas minhas costas. Eu tenho aqui como fundo de tela, digamos assim, tem um armário do meu arquivo, que é totalmente madeira, né? Bem, queria primeiro agradecer pelo convite para participar desse projeto. E, de fato, eu sou da segunda turma do curso, do ano de criação do curso em 91, e também saí como segunda turma de formados, né? Eu tive o prazer, acho que a época, de conseguir estudar com dois dos grandes, né, da arquivologia brasileira, Luiz Carlos Lopes e a Heloísa Belotto, e talvez isso que tenha sido o grande diferencial da minha turma e de algumas do período, né? Porque eram duas pessoas comprometidas e defensoras das áreas, com muita ênfase, né? Então eram pessoas que se viam se viam qualquer estudante de outras áreas falando menos da arquivística, eles já intercediam, já falavam que era besteira, que aquilo era desconhecimento. O Luiz Carlos Lopes foi uma pessoa que incentivou bastante a gente na época, quando falava que a arquivologia era uma área muito ainda incipiente e que a gente tinha um potencial muito grande para crescer dentro dela e ajudá-la a crescer, se a gente quisesse, para além de trabalhar na área e também ser pesquisador da área, de dar aula, de repente dar aula. E foi uma pessoa que acabou inspirando muito a minha trajetória, porque ele falava que, para a gente evitar de toda forma ser especialista em estudar, né? Ele falava sempre o seguinte: olha, termina a graduação, vai testar o que você aprendeu. Aí surgiu uma dúvida, aí você faz um mestrado para esclarecer aquela dúvida. Aplica o que você aprendeu no mestrado. Aí depois que você testar e surgiu outra dúvida, você vai para o doutorado. Não vai emendando não, porque senão você vira especialista em ser especialista e não em aplicar aquilo, né? Então eu acabei me inspirando nisso, tanto que eu entrei na área efetivamente. É interessante, dando um passinho atrás, né? Meu estudo de nível médio foi secretariado, né? Então eu trabalhei nos meus estágios na secretaria, nos arquivos da secretaria de uma escola, depois nos arquivos do Aquabal, que não existe mais. Quando eu saí, comecei a minha atividade profissional, eu trabalhei nos arquivos da Mainline Móveis, nos arquivos do Carrefour, ou seja, alguém já tinha decidido o que eu ia ser na minha vida. Isso tudo antes de eu virar estudante de arquivologia na UNB, né? E quando eu estava estudante de arquivologia na UNB, o Luiz Carlos convidou alguns alunos para fazer um teste no Arquivo Público do DF, porque ele queria selecionar servidores, né? E eu fui um dos que passou, eu fui trabalhar lá, trabalhei lá na área de gestão documental,
Anos depois eu virei o chefe da área de gestão documental, nessa época o Luiz já tinha saído de lá, né? E enquanto eu estava lá como chefe da área de gestão documental, eu acabei elaborando o manual de gestão documental do arquivo público, né? Que foi onde houve os meus primeiros questionamentos a respeito dos documentos digitais. Porque eu estava escrevendo sobre como tratar os documentos na administração pública do Distrito Federal, e me faltava essa informação. Eu falei, pô, mas tudo agora está sendo construído no mundo digital, e onde tem as coisas para serem feitas, onde temos referências para eu citar aqui, como é que se trata documentos digitais. Aí fui na UNB conversar com o Renato, né, que era professor à época já, e o Renato falou o seguinte: Vanderlei, eu também não conheço material sobre isso. Por que você não tenta pesquisar sobre isso aqui com mais atenção dentro do curso de mestrado, que aí você, inclusive, resolve seu problema e já cria alguma coisa para a gente. E foi o que eu fiz. Isso foi em 99, quando eu entrei no mestrado da UNB. Terminei o mestrado em 2001. E, nessa época também, lancei o livro imediatamente, o livro Gestão de Documentos Eletrônicos com a Visão Arquivística, né, baseada na minha dissertação de mestrado. E isso me levou diretamente para a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, já no ano seguinte. Então, esse processo todo foi construindo a minha trajetória, né? Ao entrar na Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, em 2002, acabou que eu foquei meu professoramento nisso, né? Tudo que se refere a documentos eletrônicos, documentos digitais, a gente começou a trabalhar, e foi nesse sentido que acabou indo, né? A minha trajetória nesse primeiro momento. E com todo esse arcabouço criado, e os buracos, realmente, que eu acho que é importante falar, os buracos da formação, né? Porque a gente tinha muito gap. O nosso curso na UNB, ele foi muito interessante, mas não podemos esquecer que ele foi um curso desbravador do ensino noturno. Então, não tínhamos estrutura nenhuma para estudar aí de noite, né? Acabamos criando coisas aí, quando a turma de administração se fortaleceu, acabou fortalecendo a gente junto, porque só tinha aula aí na FCI atual e uma aula lá no Minhocão, e o resto do campus apagado, né? A gente tinha que juntar pessoas para poder atravessar da FCI para o Minhocão, então não era um negócio seguro à noite. Então a gente acabou que construiu esse perfil de hoje, né? Dessa introdução, acho que é isso. Tá certo. Atuando como docente, né, na área e em diversas instituições também, inclusive aqui no curso de Arquivologia da UNB, qual foi o seu maior desafio, né, nessa atuação, nessa docência? Quando eu terminei o mestrado, né, que era um dos requisitos, né, na verdade não era um dos requisitos, mas era prioridade, né, o curso para professor substituto, não, professor convidado, eu nunca lembro como é que era a qualificação aí, para dar aula na UNB, naquele temporário. Uma estágio docência, desculpe, estágio docência, alguma coisa assim? Acho que era professor temporário, acho que tinha esse negócio, que era um contrato que a gente podia fazer com a UNB, e esse contrato você podia dar até 4 semestres de aula, né? 2 anos a duração, né? Então, eu sempre fui muito grato com o ensino público, né? Minha trajetória inteira é em instituição pública, e embora eu não ache tão coerente as pessoas falarem que é gratuito, né? Que não pagar mensalidade é diferente de ser gratuito, né? Porque você tem tanto que gastar, e antigamente as pessoas de hoje não vão entender isso com a clareza. O quanto a gente gastava com xerox, né? Tirar cópia, de fazer fila lá na BCE para poder pegar livros que só tinha aí, para a gente tirar cópia e poder levar para casa para estudar. Hoje digitaliza, você tem isso online, acabou, né? Mas antigamente era um negócio um pouco mais complicado. Então, quando tive essa oportunidade para mim, eu tive a oportunidade de devolver o que a universidade pública tinha me dado, que o ensino público tinha me dado. E eu fui com esse intuito mesmo. Falei assim, olha, eu sou um cara que estudou aqui, eu sou um cara que tem um mestrado nessa área, eu sei que não tem um especialista nessa área, acho que eu vou tentar entrar na UNB para tentar, vamos dizer assim, pagar durante 2 anos esse meu ensino público. E me frustrou bastante que não apareceu não tinha um curso, não tinha uma disciplina
que eu era especialista, né? Mas eu acabei colocando isso dentro de uma disciplina que era a disciplina de gestão de projetos, né? Então, na elaboração e execução de projetos arquivísticos, foi onde eu coloquei os meus maiores conhecimentos, que aí eu fazia diagnóstico, ensinava as pessoas como trabalhar com os documentos digitais nesse diagnóstico e as coisas que poderiam fazer. Então, foi uma experiência bem interessante. E eu acho que, para mim, o principal desafio, Kátia, e aí é um problema, que era um curso noturno com pessoas que estão saindo do trabalho, que chegam para ali esgotadas, e, em sua maioria, e eu não vou dourar a pílula aqui, não, em sua maioria, estão achando que a gente vai empurrar com a barriga e eles vão embora na hora que acabar a aula e já estão aprovados no dia que entraram, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade de ir depois de um semestre, de dar aula com gosto, né? Então, finalmente eu aprendi, desenvolver uma técnica que a gente aprende quando está fazendo teatro, né? Que eu fiz teatro muitos anos, né? Uma das técnicas que a gente aprende para vencer o foco, vencer a dificuldade, estar no palco, é o que a gente chama de ponto invisível, né? Então, você tem um ponto invisível lá no meio da plateia, você fala que aquilo ali é a ponto para qual você está representando, e aquele ponto não vai te trair. E você olha para isso. Então, esses pontos invisíveis que eu descobri na sala, foi alunos que olhavam assim e viu os olhinhos deles brilharem quando você falava de um tema. Então, eu falei, tá aqui o meu ponto invisível, é para eles que eu estou dando a aula. Se eles saírem daqui felizes, eu vou estar feliz junto com eles, e comecei a me inspirar nisso. E eu estou muito feliz de dizer que vários dos meus alunos, e eu não vou citar nenhum para não correr risco de faltar outros, né, são corresponsáveis pela minha formação, né? Sou responsável pela formação deles, mas tenho absoluta clareza de dizer que eles foram corresponsáveis pela minha formação, que para dar aula você tem que estudar. E para dar o tanto de informação que você tem numa disciplina em 6 meses, 4 meses na verdade, né, você tem que ainda ser melhor do que já era, né, para poder esmiuçar e deixar para os alunos aquilo que é essencial, e não aquilo que é besteira para eles ficarem perdendo tempo. Então, para mim, essa foi a grande dificuldade, mas eu ainda acho que foi importante. Então, tanto que eu fui chamado anos depois para dar uma disciplina naquele curso de formação de arquivista da USP, né, dar disciplina sobre gestão de documentos eletrônicos. Participo até recentemente de um curso de pós-graduação de instituições arquivísticas que a Universidade, a UFAM, aqui de Goiânia, ministra, né? E estamos tentando, assim, eu gosto dessa questão da docência, porque para mim é um aprendizado constante de autoteste também, né? Será que você fez a coisa direito, está aprendendo direito, está testando direito? Não vamos embora. É isso. Tá certo. Você poderia também comentar sobre qual a memória afetiva que você tem da UNB, né? Os bons momentos, boas recordações. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Tem muitas coisas, né, assim, para ser falado de bom. Porque, como diria o nosso amigo Renato Russo, né, o imperfeito não participa do passado, né? Então, daquilo que a gente sofreu, a gente acaba esquecendo, né? Acaba relativizando para manter, a não ser que você queira manter a sua raiva com alguém, né? Mas se não for isso, é muito interessante você relativizar. Então, assim, eu entrei numa turma, quando passaram 10 pessoas, e dessa turma se formaram comigo 3, né? Então, na época que eu me formei, nós tínhamos, acho que, 8 pessoas na formatura, sendo que a metade era do curso de biblioteconomia. Então, era bem engraçado isso, e também isso foi um negócio bem interessante, uma relação que nós criamos com o curso de arquivologia, de biblioteconomia, era excelente. Tem uns amigos até hoje da biblioteconomia que a gente ainda sai juntos. Mas, assim, a gente conseguiu criar, e a memória afetiva mais importante para mim foi o grupo de pessoas que a gente conseguiu manter unidos esse tempo todo. Então, a gente conseguiu, inclusive, criar um nome, né? Nós nos chamamos de Los Artiveiros, né? E nós nos reunimos de tempos em tempos para a nossa Assembleia Arquivística. E, assim, chegamos ano atrasado, nós chegamos a produzir um, entre aspas, livro, né? Com nossas memórias
desde quando a gente entrou no UNB até os dias atuais. Então, assim, é uma discussão. Antigamente era mais técnica, sabe? A gente discutia muito, a gente ia para reuniões, a gente ia efetivamente para um boteco, para um restaurante, para nos reunirmos, e sempre íamos tentar juntos discutir um tema que um de nós estava com problema, né? Mas aí eu me especializei demais, né? E acaba que os temas que eu levo para a discussão são temas que as pessoas precisavam estar envolvidas para poder discutir. Então a gente acabou ficando frustrante para alguns, talvez, o que eu estava levando, né? E a gente acaba discutindo sobre nossas vidas, realmente nossa profissão, mas sem tanta discussão teórica como era antigamente. Mas é ótimo, assim. Primeira festa que nós fizemos no campus foi demais, assim, naquele anfiteatro lá atrás. Fizemos o karaokê, imagina isso. Claro que fomos depois parados pela polícia, né? Fomos convidados a não fazer mais isso, mas foi um negócio interessante. Eu lembro o primeiro trote noturno que nunca ninguém tinha feito. Isso também já não é publicável, que pode ser considerado não um comportamento tão correto hoje, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz com esse detalhe desse trote, porque a gente estava entrando na universidade, noturna, achando que ia ter um trote, não teve. E a gente deu um trote na segunda turma, e foi na terceira turma, sei lá. Foi muito engraçado você ver o brilho nos olhos de algumas pessoas falando assim: nós tivemos um trote, nós estamos na universidade de verdade. Não é só no curso noturno que ninguém quer participar, sabe? Foi muito legal, experiências boas, que eu lembro até hoje. Ah, que ótimo, muito legal isso aí. Você também teve uma passagem pelo associativismo arquivístico, né, atuando em diversas gestões da Associação Brasileira de Arquivologia, da ABARC. Como é que foi essa experiência? De novo, tem que falar lá atrás, né? Lá o Luiz Carlos já belou o papel deles, né? Porque nós, como a maioria das pessoas que deveriam estar vinculadas a associativismos, também falavam muito mal das associações. Falavam, esse povo só quer ficar rico, só quer ganhar dinheiro, só quer fazer a parte dele, não ninguém sabe de nada, o que eu vou ganhar com eles, né? E aí um dia lá, um dos dois, o Luiz ou o Abeloto, falou assim: vocês não concordam com eles? Então entram e mudam. Entrem lá e mudem, parem de falar de fora, né? Isso, assim, ficou aquele negócio, ficou na minha cabeça e tudo mais. E aí, quando teve aquela situação lá da AB extinguir os núcleos, né, que a gente teve a oportunidade de participar da criação de uma coisa nova, falou, vou entrar agora, vou participar. Mas, assim, nessa época, já estava bastante focado em trabalhos, né, e sabia que não ia ter muito tempo para poder me dedicar à associação. Então, fiz o que eu conseguiria fazer. Eu falei, estou aqui, vou me associar, vou ajudar no que eu puder, eu só não quero participar da diretoria, né? Então, consegui, em algum momento, participar de algumas gestões como diretor, mas sempre fiquei vinculado à parte editorial e à parte de marketing das associações, né? Quando a gente criou, lá na gestão do Euler, quando a gente criou a editora ABARC, né? O prêmio foi uma vitória, né? A gente criou a editora, criamos a revista Cenário Arquivístico, publicamos umas 2 livros, duas edições do mesmo livro, né? Mas foi 5 números ou 6 números da Cenário Arquivístico. Na época foi uma das revistas que mais é reconhecida no país sobre as questões todas, né? Criamos a primeira edição do Congresso Nacional de Arquivologia também, né? Então isso já na gestão do Adilson, né? E tem a coisa aí, acho que foi na sua gestão que comprou a sala de novo, né, Kátia? Sim. Conseguiu a sala, então assim, foi bem difícil o processo, foi um processo mais importante. Eu acho que a gente conseguiu construir um perfil de associação que infelizmente não se manteve, né? E hoje, em que as associações estão tomando força de novo, a gente não consegue ver aqui em Brasília gente que está disposta a segurar o batente de novo. Eu vejo muita gente falando de criar, mas a gente não vê gente suficiente, eu acho que a palavra é suficiente, para segurar essa peteca que é conduzir uma associação de arquivistas em Brasília, ou de arquivologia, como era a associação, né, nossa. Certo. Inclusive, uma das publicações da ABARC foi um memorial, né, um livro que você, a Lucirene, né, publicamos sobre os 10 anos do curso de arquivologia, né? E agora o curso está completando 31 anos.
E já chegando assim nessa reta final aqui do nosso bate-papo, queria saber que mensagem que você deixa, né, para as novas gerações de arquivistas. Essa é a parte. Eu adoro, desculpa, não é sendo grosso não, mas eu adoro uma frase do Mário Quintana, que ele fala assim, eu não gosto quando as pessoas pedem para eu deixar uma mensagem, porque eu não sou garoto de recado, mas, mas eu gostaria de dizer o seguinte, Kátia. No bom sentido, digamos assim, Em, né? em 2005, 2006, quando eu entrei no doutorado, supostamente não, supostamente não, eu ouvi de uma pessoa a quem eu precisava da aprovação para ter uma mudança de horário na Câmara. Eu ouvi a seguinte frase: mas para que doutorado? Você não já está empregado? É. Então, assim, e isso me marcou muito, porque eu sempre tive a impressão de que a formação é um plus, não é não é dizer assim, não a formalização, a formação formal, é um plus. Ela não é necessidade per si. Quando eu pensei em ser doutor, eu pensei, olha, em algum momento da minha vida, talvez eu queira voltar para dar aula na universidade. E nessa época, talvez eu não tenha pique para querer ser doutor, para querer me formar na universidade. Então, é bom que agora que eu tenho pique, vou tentar fazer isso. Vou tentar fazer dentro de uma área que me interessa, que é o governo eletrônico. Né? Você sabe que a minha tese não tem nada a ver com isso, mas o princípio era isso, né? Então, quando eu vejo isso, eu fico pensando, será que é isso que faz com que a gente não tenha tantos pesquisadores na área de arquivo? Será que é o fato de que, já estou empregado, então deixa a área que se vire, né? Eu não tenho mais que me preocupar com a área porque já estou empregado, depois vou aposentar nesse lugar. Eu sou pior para os servidores públicos, né, que falam, eu sou servidor público, nunca vou ser demitido, que também nem querem se especializar. Na empresa privada, talvez isso não aconteça. Então, o que eu poderia dizer de mensagem é o seguinte, olha, para os profissionais formados ou para os que estão formando, respeitem e valorizem sua profissão. Isso, para mim, significa valorizar-se a si próprio. Não se contente em arrumar emprego e, a partir disso, comece a cuidar da própria vida. Pense um pouquinho na área, se associe à associação, ajude ela a fazer alguma coisa, defenda a aplicação das teorias e práticas da arquivística, seja no acesso à informação, no exercício da cidadania, na gestão das instituições, na construção da história. Entenda que isso faz parte da sua profissão e que, se você não defende isso, outros vão defender e talvez façam pior. Então, entenda que quando você fala na construção, por exemplo, de um conselho profissional, a justificativa que tem que se dar é: por que um conselho para a sua área? A explicação é: pessoas que não são da nossa área destroem a memória, podem prejudicar a memória, porque eles não têm o conhecimento que nós precisamos ter. Então, valorize sua área, porque se você não valorizar, ninguém vai. Para mim, essa é a grande mensagem que eu posso tentar passar. Tá ótimo. Muito obrigada, Vanderlei, por participar desse momento de celebração da FCI, da UNB, e compartilhar conosco um pouco da sua história com a arquivologia, né? Foi um prazer ter você aqui nessa entrevista, né? Deixamos aqui o nosso muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Kátia. Bom final de semana para vocês.